Seja bem-vindo à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. Você é muito bem-vindo nessa jornada que a gente tem caminhado, nessa linda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipe. Nós estamos caminhando nessa carta e para que cheguemos ao texto que vamos estudar hoje, eu quero te convidar a primeiramente acompanhar a leitura comigo de Filipenses 1, verso 27, até Filipenses 2, verso 4, ok? Esse não é o texto que nós vamos estudar, mas nós precisamos relembrar esse texto para podermos entrar no texto dessa noite. Então, eu peço que você acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Diz assim o apóstolo Paulo: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Como? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós caminhamos até aqui na carta aos Filipenses. Terminamos o versículo 4 na semana passada, olhando para esse chamado do apóstolo Paulo a uma mentalidade humilde que considera os outros como superiores a si e que transborda numa prática humilde, que é a de não pensar, não cuidar apenas dos seus próprios interesses, mas também cuidar dos interesses dos outros. Diante disso, com isso em mente, lembrando que Paulo começou essa parte, esse parágrafo da carta, chamando a gente a viver de modo digno da nossa cidadania, de modo digno do Evangelho, e ele mostrou que isso acontece quando nós vivemos em união, quando nós consideramos os outros superiores a nós mesmos e não cuidamos apenas dos nossos interesses, mas dos interesses dos outros. Com isso em mente, acompanhe agora a leitura dos versículos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela é capaz de fazer com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente capacitado para toda boa obra. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito possa agir no nosso meio nessa noite. Que de maneira sobrenatural Ele possa tomar a Tua palavra, a palavra que Ele inspirou, a palavra que é dEle, que foi soprada por Ele, e Ele possa trazer ela de forma viva aos nossos corações. Que possamos ser transformados, confrontados, encorajados. Que ela possa suprir a necessidade do coração de cada um de nós. Que aqueles que precisam de salvação possam encontrar salvação nessa noite. E aqueles que precisam ser encorajados possam encontrar encorajamento. Os que precisam ser fortalecidos possam ser fortalecidos pela Tua palavra. Os que precisam ser corrigidos, que isso aconteça através da Tua palavra, Deus. Age em nosso meio, Pai. Não nos deixe entregue a nós mesmos. Nós precisamos do Senhor. Nós oramos, confiados no Teu Santo Filho, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. A gente já nasce querendo que as nossas necessidades sejam supridas, não é verdade? Aqueles que têm crianças aí, nenéns, podem testemunhar disso. O neném nasce e quando ele tem fome, ele chora, porque ele quer que você dê de comer para ele. Quando a fralda dele está suja, ele chora também, porque ele quer que você troque. E a gente vai crescendo, e o que antes era um instinto de sobrevivência, acaba se tornando algo natural à nossa natureza. Nós queremos que as nossas necessidades sejam supridas. Nós queremos cuidar e ter a certeza de que tudo que nós precisamos, nós vamos ter. E isso muitas vezes se transforma e deixa de ser uma questão de necessidade e passa a ser uma questão de vontade, mas que muitas vezes ainda é chamada de necessidade. E nós muitas vezes vivemos nossas vidas focados em garantir, em conseguir que tudo que nós julgamos necessitar nos será provido. Isso envolve muitas coisas. Isso envolve não apenas questões físicas, materiais, emocionais, mas isso também envolve posição, isso também envolve reconhecimento. E muitas vezes, e uma das vezes em que a gente pode ver isso acontecendo de uma maneira muito clara, é no Evangelho de Marcos, capítulo 10, quando algo bastante inusitado acontece. Pedi para o Mateus colocar o texto aí, eu não vou ler o texto, porque vocês conhecem esse texto. Mas os discípulos estão ali com Jesus, já na última semana. Em 1 ou 2 dias, Jesus vai fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém. Ou seja, eles já conviveram com Jesus por anos. E então, o que acontece? Tiago e João chegam para Jesus e falam: Jesus, eu posso te fazer um pedido? Um pedido. Posso te fazer um pedido? E Jesus fala: o que vocês querem? O que vocês querem que eu faça? E o pedido deles é: Jesus, quando você estabelecer o seu reino, quando você vier e for o governador, o rei de tudo, permite que na tua glória nós nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, permite que um de nós seja o teu primeiro-ministro e o outro possa ser o chefe da casa civil do teu governo. Nos dá essa honra. É interessante, queridos, que muitas vezes eu e você
nos relacionamos com Jesus e nos relacionamos com o povo de Deus com uma mentalidade bastante semelhante. Uma mentalidade que olha para Jesus e olha para o que Jesus está fazendo e se pergunta como é que você pode se beneficiar daquilo. É uma mentalidade muito comum dos nossos dias, que é a mentalidade do consumidor. É a mentalidade daquela pessoa que participa do reino de Deus, participa da comunidade do povo de Deus, como um consumidor. A mentalidade do consumidor, ela tem algumas marcas claras. Não sei se dá para você ver aí, porque ficou meio descentralizado, mas o consumidor, ele vê o reino de Deus, a comunidade do povo de Deus, e ele vive naquele meio, se perguntando qual benefício ele pode ter naquela situação. Ou seja, o que ele vai ganhar com isso? Ele vive no povo de Deus, se perguntando quem vai suprir as minhas necessidades. Ele vive no povo de Deus, sempre pronto a criticar as falhas e as fraquezas daquela comunidade da qual ele faz parte. Ele vive ali com o povo de Deus, mas ele faz questão de se manter perto, de se manter próximo, apenas e tão somente de pessoas que podem lhe trazer benefícios pessoais. Ele vive ali na comunidade do povo de Deus, mas ele usa as pessoas para benefício próprio, para benefício dele. Essa é a mentalidade do consumidor. É a mentalidade de Tiago e João. Jesus, na tua glória, permite que sentemos um à tua esquerda e outro à tua direita. Permite que eu possa usar um pouco da tua glória para que eu também possa receber glória. Queridos, isso tem tudo a ver com o que Paulo está escrevendo aqui em Filipenses 2, de 5 a 11. Você se lembra, a gente leu o texto, que Paulo acabou de falar que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, e que nós não deveríamos cuidar apenas e tão somente dos nossos próprios interesses, mas deveríamos cuidar também dos interesses dos outros. E agora, como que numa ilustração, Paulo irrompe no que muitos acreditam ser um hino de louvor a Jesus Cristo, cantado pela igreja primitiva, para mostrar como Cristo exemplificou essa postura de considerar os outros superiores a si mesmos e de não pensar apenas no seu próprio interesse, mas também nos interesses dos outros. E para fazer isso, o apóstolo Paulo, ele lançou mão na forma de um V. O texto flui na forma de um V. O texto mostra uma enorme descendência para depois vir numa surpreendente ascendência. O apóstolo Paulo faz um V. Ali no biquinho do V estão os versículos 8 e 9. Com isso em mente, eu queria que você olhasse de novo para o texto que está diante de você. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. E eu queria que você percebesse junto comigo essa ascendência, esse descendente e depois essa subida. Falando em português mais claro, essa descida ladeira abaixo e depois essa exaltação de Jesus Cristo. Paulo começa no versículo 5, conectando o que ele falou do 1 a 4 com o que ele vai falar de 6 a 11. Dizendo, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele disse,
Não pensem só nos seus interesses, mas cuidem dos interesses dos outros. Considerem os outros superiores a vocês. E aí ele resume. Olha, eu vou resumir o que eu estou querendo dizer. Tenham entre vocês a mesma atitude que vocês viram em Jesus Cristo. Tratem uns aos outros da mesma forma como Jesus tratou vocês. Considerem uns aos outros do mesmo modo como Jesus os considerou. E então ele vai começar a mostrar o que foi que Jesus fez. Qual foi essa atitude de Jesus? Versículo 6, ele diz: olha, Jesus, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Primeira coisa importante que você precisa notar nesse texto. Paulo está dizendo que Jesus é Deus. Essa é a primeira coisa importante que você precisa notar nesse texto. Ele está afirmando a divindade de Jesus. Queridos, isso é uma afirmação essencial da nossa fé. Jesus é Deus. Se você negar isso, você negou a fé cristã. Mas Paulo está dizendo que apesar de Jesus ser Deus, Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo do qual ele deveria tirar vantagem. Era algo que ele deveria se apegar. Você já ouviu falar no termo dar uma carteirada? Ouviu falar sobre isso? Dar uma quando uma autoridade chega num determinado lugar e então alguém fala para ele: aqui você não pode entrar. O que ele faz? Tira a carteira funcional dele de deputado. Fala: você sabe com quem você está falando? Isso é dar uma carteirada. Ou o filho do juiz é pego na blitz, no bafômetro, e ele vira para o guarda e fala: você sabe com quem você está falando? Isso é dar uma carteirada. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que Jesus decidiu não dar uma carteirada. Ele decidiu que o ser igual a Deus não era algo do que ele deveria tirar vantagem. Não era algo do que ele deveria se apegar. Mas ao contrário. O oposto disso, no versículo 7 ele diz: mas esvaziou-se a si mesmo. Talvez uma tradução melhor de esvaziou-se a si mesmo é: se fez nada. Ao invés de se apegar ao fato de que ele era Deus, de toda a glória que ele usufruía no céu, sendo louvado, servido, exaltado constantemente, ele não se apegou a isso, mas pelo contrário, ele se fez nada. Ele se fez nada. O que é se fazer nada? Paulo define o que ele está querendo dizer com isso. Ele se fez nada. Como? Ele se tornou um servo. A palavra aí é doulos, escravo. Escravo. Olha, descendente. Começa onde? Jesus é, mesmo sendo Deus. Ele considera que o ser igual a Deus era algo que ele não deveria se apegar. Então o que ele faz? Ele se faz nada. Ele se torna servo. Ele se torna semelhante aos homens. Versículo 8 vai dizer que, sendo encontrado em forma humana, ele ainda assim, ele não apenas se tornou homem, mas ele se tornou um homem e ele humilhou-se a si mesmo. Jesus Cristo foi descendo, foi descendo, foi descendo. Interessante que no texto do versículo 3, Paulo diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. A mesma palavra que Paulo vai usar para dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele deveria se apegar. Antes ele se fez nada, vindo a ser escravo, encontrado em forma humana, ele se humilhou. Interessante que Jesus,
em todo o processo dele, de encarnação, de ministério, de prisão, de julgamento, de condenação e de morte, ele nunca é agente passivo na história. Nunca alguém vem e faz algo contra Jesus. É Ele quem permite que as coisas sejam feitas. Ninguém humilha Jesus. Ele humilhou-se a si mesmo. Ninguém tira a vida de Jesus. O texto diz que Ele entregou o seu Espírito. Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós não podemos olhar para Jesus com pena de Jesus. Jesus não foi e nunca será um coitadinho, vítima do sistema romano. Jesus decidiu se humilhar. Ele decidiu se humilhar. E essa humilhação de Jesus foi demonstrada na obediência dele. Obediência a quem? Obediência a Deus Pai. Jesus foi obediente. Olha a descendência. Está descendo. Está ladeira abaixo. Ele foi obediente. E foi obediente até a morte. E parece que Paulo não está suficiente em parar na morte. Ele quer mostrar que Cristo foi realmente lá embaixo, lá no fundo do poço. E ele diz, ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Historiadores da época de Cristo relatam que um cidadão romano educado nunca, jamais iria mencionar a palavra crucificação. Era praticamente uma palavra, um palavrão na época do primeiro século. O cidadão romano não falava sobre isso. Era algo feio, era algo torpe falar sobre a crucificação. Falar sobre cruz. Nenhum cidadão romano poderia ser condenado a morrer através da crucificação, a menos que o próprio imperador autorizasse que isso acontecesse. A cruz era destinada para aqueles que não eram cidadãos romanos, para os mais vis de todos os homens. Os romanos desprezavam a cruz. Os judeus entendiam que quem morresse crucificado era maldito. Era maldito. Havia sido amaldiçoado. Mas é lá que o nosso Deus, que se fez nada, que se tornou escravo, que foi encontrado em forma humana e que entregou a sua vida, é lá, na cruz, que Ele decide entregar a vida dele para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento, pudéssemos ser reconciliados com Deus. Jesus Cristo se humilhou. Jesus Cristo se entregou. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele deveria se apegar. Queridos, eu e você não somos nada. E ainda assim, nós achamos que nós precisamos nos apegar àquilo que nós achamos que nós somos. Nós achamos que existem certas coisas que nós não podemos fazer, nós não podemos nos rebaixar ao ponto de perdoar, mesmo aquelas pessoas que não nos pedem perdão. Nós achamos que nós não podemos relevar situações, relevar falhas, relevar pecados,
para o bem da unidade do corpo. Nós queremos que tudo seja na base do ferro e do fogo. Mas Jesus Cristo, Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que Ele deveria se apegar. Mas antes Ele se humilhou. Queridos, eu e você só seremos capazes de viver o versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando nós entendermos quem é o nosso Salvador. O nosso Salvador é o servo sofredor. O nosso Salvador é Jesus Cristo, o Criador do universo, que mesmo sendo Deus, decidiu nascer no meio de uma estrebaria, onde fedia esterco, onde ovelha berrava. O meu e o seu Salvador, mesmo sendo o Criador do universo, decidiu viver entre nós, seres humanos, pecadores. No primeiro século, isso deveria trazer um pouco de reflexão para a gente. Jesus escolhe encarnar no primeiro século. Pensa sobre isso. Pensa como era a vida no primeiro século. Ele decide encarnar num momento da história em que não tinha chuveiro elétrico, em que não tinha esgoto, não existia desodorante, ninguém escovava dente. E Jesus decide encarnar naquele momento da história, para viver entre homens pecadores, entre homens e mulheres que o iriam rejeitar, que iriam olhar para ele e dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que iriam olhar para ele e falar assim: mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Homens e mulheres a quem ele iria amar, curar, servir, ensinar, mas que ainda assim, diante dele, de Barrabás, iriam gritar: crucifica-o, crucifica-o. Esse é o nosso Salvador. Queridos, como eu e você podemos nos considerar superiores aos outros e podemos pensar apenas nos nossos próprios interesses, quando o nosso Deus, o nosso Salvador, se humilhou ao ponto de ser encontrado em forma humana e de se entregar na cruz, a mais nojenta, desprezível das mortes. Não é possível que alguém que se diga um seguidor de Jesus possa viver numa vida de orgulho, de egoísmo, de vaidade, fechado no seu mundinho, pensando apenas e tão somente em si mesmo, sem se importar com os outros. Não é possível. Não é possível. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Chegamos à base do V. Lembra que eu falei que o formato literário era o V? Chegamos à base do V. Agora Paulo vai começar a mostrar a subida. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Qual foi a consequência da obediência de Jesus? A exaltação de Jesus. Queridos, esse texto, ele nos ajuda a pensar e a perceber qual é a consequência de uma vida de obediência a Deus. Deus rejeita os orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Um dia eu e você, nós teremos que prestar contas a Deus de cada um dos nossos atos aqui na terra. Se você está em Cristo,
não é um julgamento para salvação ou perdição. Porque a sua salvação não depende do que você fez ou faz. A sua salvação depende do que Cristo fez por você. Mas nós vamos prestar contas dos nossos atos. Nós vamos prestar contas de como nós usamos o tempo que Deus colocou em nossas mãos, a energia que você tem no seu corpo, os recursos financeiros que Deus deu para você administrar. Eu e você vamos prestar contas disso. O que acontecerá naquele dia? Deus nos exaltará, porque nós humildemente consideramos os outros superiores a nós mesmos, e então não pensamos apenas nos nossos próprios interesses, mas também nos interesses dos outros? Seremos exaltados juntamente com Cristo? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Muitos se perguntam que nome é esse? Que nome é esse que Deus deu para ele? O nome que está acima de todo nome. Interessante que no verso seguinte, no verso 11, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é o Senhor. É a primeira vez na carta que ele chama de Jesus de Senhor. Muitos entendem que é disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que Jesus, a ele foi dado o nome de Senhor. Se você se lembra no Antigo Testamento, o nome de Deus, sempre que o judeu ia pronunciar, ao invés de falar o nome de Deus, ele falava Senhor, Senhor, Senhor. A obediência de Jesus fez com que o Pai o exaltasse. E ele disse que um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, que motivação para essa pequena igreja na cidade de Filipos, que era perseguida porque afirmava que Jesus era Senhor e não César. Paulo está dizendo, não tenham medo, não desanimem, porque um dia, seja porque eles amam a Jesus, seja porque eles estão envergonhados diante do Jesus triunfante, todos irão dobrar os seus joelhos e irão confessar que Jesus Cristo é Senhor. Paulo está aqui citando o profeta Isaías. Em Isaías 45, não tem a projeção, mas em Isaías 45, no versículo 23, Deus diz assim, por mim mesmo, Isaías 45, 23, por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda integridade, uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará. Junto a mim, toda língua jurará. Dirão a meu respeito, somente no Senhor estão a justiça e a força. Dirão porque agora creem em Deus? Não. Veja a continuidade do verso 24. Todos os que odeiam virão a Ele e serão envergonhados. Serão envergonhados. Alguns irão dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é Senhor, por amor a Jesus. Outros dobrarão seus joelhos e confessarão que Jesus Cristo é Senhor, envergonhados de não terem feito isso, enquanto era tempo de serem salvos. Queridos, Jesus é o exemplo do servo humilde, do escravo humilde, do servo sofredor, que se humilhou e deu a sua vida pelo teu povo. Não é possível que alguém que afirme que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, viva no meio do povo de Jesus, com uma mentalidade de egoísmo,
de vanglória e de orgulho. A gente viu no começo do culto a mentalidade do consumidor. Pode pôr para a gente, Mateus, por favor. A mentalidade do consumidor, que olha para a comunidade da fé e apenas e tão somente fica pensando em si, no que ele pode se beneficiar disso, em como ele pode ser servido. Queridos, a mentalidade do servo, a mentalidade ilustrada e exemplificada à perfeição pelo Senhor Jesus Cristo, não é a mentalidade do qual benefício eu posso ter, é a mentalidade de como eu posso servir as outras pessoas. Não é a mentalidade de quem vai suprir as minhas necessidades, mas é a mentalidade que pergunta a necessidade de quem eu posso suprir, quem eu posso ajudar. Não é aquela pessoa que vive no meio do povo de Deus, sempre pronto a criticar, mas é a mentalidade daquela pessoa que está atento às menores e mais singelas evidências de que a graça de Deus está agindo nessa comunidade. A mentalidade do servo não é de alguém que se mantém ao redor de pessoas que podem lhe trazer benefícios, mas é a mentalidade daquele que se relaciona com pessoas que não tenham nada para lhe oferecer, pelo menos não humanamente falando. Não é a mentalidade de pessoas que usam as outras pessoas para vantagem própria, mas é a mentalidade de alguém que capacita os outros para o bem do reino de Deus. Quando Tiago e João vieram para Jesus e falaram: Jesus, quando você estabeleceu o seu reino, permite que na tua glória sentemos um à tua esquerda e outro à tua direita. Os outros 10 ouvem isso e o texto diz que eles ficam irritados. Pediram antes de mim, né? Perdemos a oportunidade. Quando isso acontece, Jesus chama eles e aí ele diz para eles assim: tolinhos, vocês não sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Mas entre vocês não será assim. Ao contrário, quem quiser ser importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não tem como Jesus ser Senhor da sua vida e você achar que você vive na comunidade de fé para ser servido pelas pessoas, ao invés de servir a comunidade na qual Deus te colocou. Mas nós somos muito duros de coração. E a gente é tardio para aprender. Não se passam nem 5 dias de Jesus ter falado isso para os discípulos. Jesus manda os discípulos irem preparar a cena para que eles possam ceiar. Mas eles esquecem de preparar alguém para lavar os pés dos que vão estar ali na última ceia. E o que acontece? Os discípulos começam a olhar um para o outro. Eu? Lavar o pé de Pedro? Não é de jeito nenhum. Não. Filipe está sempre aí fazendo pergunta burra. Ele que lave o pé dos outros. Judas? Não. Ele já fica com o dinheiro, ainda vou lavar o pé dele. O que acontece? O Mestre, Deus, o Senhor do Universo, realiza a tarefa do mais baixo escravo da sociedade daquela época: lavar os pés das pessoas, dos convidados.
E aqui você precisa entender que lavar os pés não tem nada a ver com o que você faz hoje. Lavar os pés, no primeiro século, significava limpar um pé fedido, suado, encarqueirado de barro, pó, suor e feridas. Jesus vai lá. O Criador dos pés, o Criador da água, pega a água, coloca uma toalha na cintura e vai lavando os pés dos seus discípulos, dando uma ilustração visual do que ele tinha ensinado para eles alguns dias antes, mas eles continuavam não entendendo. Aquele que quiser ser importante deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, porque nem mesmo o próprio Deus encarnado veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos, você está aqui vivendo numa comunidade de fé, numa igreja, você tem irmãos, pecadores, que fazem parte dessa mesma comunidade que você. Eles erram, eles pecam, eles pisam no teu calo, mas o teu Deus, que não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele deveria se apegar, mas te humilhou, se fez nada, se fez servo, se fez homem, entregou a sua vida na cruz. Ele te chama a largar a mão de ser besta e parar de considerar você como superior aos outros. Começar a considerar os outros como superior a você. A sair dessa sua vidinha fechada em você mesmo. Tirar os olhos do teu umbigo, levantar a cabeça e começar a ver a necessidade e os interesses dos outros. Como eu posso ser usado por Deus para suprir as necessidades dos outros? Isso começa aqui na igreja local. Paulo está escrevendo para uma igreja. Isso começa aqui. Como eu posso servir a igreja na qual Deus me colocou? Em que áreas a igreja tem necessidade? Veja, queridos, toda igreja tem necessidades. Toda igreja tem lacunas que precisam ser completadas. E você pode olhar para essas lacunas de duas formas. A primeira delas é com a mentalidade do consumidor. Mas nessa igreja não tem. Aí você completa a lacuna com o que é que não tem. Então eu vou procurar outra igreja, porque essa igreja não tem. Ou então, você pode olhar para isso e falar assim: caramba, na igreja não tem, a gente precisava, vou me dispor, vou me preparar, vou me capacitar para poder suprir essa necessidade. Mas não é do meu jeito. Mas o jeito que funciona aqui não... Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Queridos, imagine uma igreja cheia de pessoas, considerando as outras superiores a elas mesmas. Imagine uma igreja onde as pessoas não cuidam apenas dos seus próprios interesses, mas cuidam dos interesses dos outros. Imagina essa igreja. Essa igreja só vai existir quando você começar a ser assim. Quando eu começar a ser assim. Quando nós começarmos a sermos assim. Agora transborda isso. Leva isso para o seu relacionamento com seus pais, com seu cônjuge.
Imagina um lar onde as pessoas consideram umas às outras como superiores a si mesmas. Onde o marido não cuida apenas dos seus próprios interesses. A janta está pronta, mulher. Mas ele cuida e se preocupa com os interesses dos outros. Amor, posso lavar a louça para você? Imagine um lar assim. É disso que Paulo está falando. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para capacitar a mim e a você a vivermos esse tipo de vida. Porque é só em Cristo Jesus que nós encontramos capacidade para isso. Imagine isso. Mas não fique só na imaginação. Dê passos práticos para isso. Eu falei semana passada, eu quero repetir hoje. Se planeje para isso. Se você não se planejar, você não vai ter tempo, não vai ter dinheiro e não vai ter energia para cuidar dos interesses dos outros. Porque você vai ter gastado todo o seu tempo, todo o seu dinheiro e toda a sua energia cuidando dos seus próprios interesses. Planeje-se, planeje-se, planeje-se. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por Cristo Jesus. Obrigado, Pai, muito obrigado pela humilhação voluntária de Cristo Jesus. Senhor, o único pedido que eu posso fazer a Ti é que o Senhor humilhe a mim, humilhe aos meus irmãos, até o ponto de nós começarmos a considerar os outros como superiores a nós, e até o ponto de nós pararmos de estarmos completamente tomados por nós mesmos e começarmos a pensar e nos importar e cuidar dos interesses, das necessidades dos outros. Começa isso, começa essa obra aqui na igreja, Deus. Começa em mim, começa nos presbíteros da igreja, começa nos diáconos da igreja, começa no Teu povo. Nos ajuda a vivermos isso de verdade. Nos ajuda a modelarmos isso, a sermos exemplos disso. Com um único objetivo. O mesmo do Senhor Jesus. A palavra diz que o Senhor, Deus, exaltou Jesus Cristo e fez com que todo joelho se dobrasse, toda língua confessasse que Jesus Cristo é Senhor, mas tem um objetivo para isso, para a glória de Deus Pai. Deus, nós temos dito que nós queremos existir para Te glorificar. Faz isso ser uma verdade no nosso meio, Deus. Não deixa isso ser apenas uma teoria, mas que isso possa ser a realidade do nosso viver. Que possamos de fato viver pensando no interesse do outro, de forma que Deus seja glorificado em tudo.